Invocando a presença de Deus, dou por aberta a sessão desse Tribunal Pleno, de intimação e citação número 13 de 2024. Temos um processo na pauta, nesse dia 28 de novembro de 2024, nesta quinta-feira, chuvosa aqui em Curitiba, e temos apenas um processo na pauta, impugnação de partida e resultado, número 3 de 2024, Campeonato Paranaense Série Ouro, sobre o jogo SOM 150, Marreco Futsal versus Umuarama, da data de 16 de 11 de 2024. O impugnante é o Marreco Futsal, o impugnado é o Umuarama Futsal, e temos aqui a custos legis a Procuradoria. Realizado isso, informa os doutores que as folhas 254 foi designado o doutor Everson Fazolin, porém, ele me justificou agora há pouco da impossibilidade, tendo visto os compromissos profissionais, ele encontra-se ainda em audiência, e diante disso, ele não poderá comparecer, e dessa maneira, tenho que redesignar a relatoria. Tendo em vista que esse humilde presidente teve que se debruçar muitas vezes em cima de todas as petições para analisar, inclusive, liminar, entendo que, para o bom andamento do feito, avocarei os autos para que seja nomeado eu como relator. Há algum dos nobres membros ou dos advogados que assim desejam se opor? Sem objeção. Então, assim, continuo. Então, agora sou designado como relator, até porque conheço bem o caso. Pois bem, nobres pares, passo ao relatório. A síntese fática, na verdade, que todos receberam esse processo de maneira virtual, inclusive as imagens, trata-se de um pedido da Associação Amigos do Marreco Esporte Clube, Marreco Futsal, um pedido de impugnação de partida, apoiado no CBJD, e no sentido de que ele informa que há um erro de direito cometido pela equipe da arbitragem. E qual seria esse erro da arbitragem que infringiu as regras da FIFA, aqui do Brasil, do Campeonato Paranaense, do futsal? É que, aos 19 minutos e 23 segundos do segundo tempo, o goleiro da equipe do Umuarama Futsal dominou a bola para poder cobrar rápido o tiro de meta e assim armar um contra-ataque. Ao passo que solta a bola e esta sai de sua área penal e entra em jogo. No entanto, de maneira completamente irregular e contrária às regras da modalidade, com a bola em jogo e fora de sua área penal, coloca a mão sobre a bola, pegando-a e volta para a sua área penal, violando de maneira flagrante ou contínua a regra 16 das regras do jogo da FIFA, a qual transcreve o item 1. E aqui a petição do nobre causídico, Dr. Paulo, ele informa, traz as imagens, que o goleiro pegou fora da área, e ele coloca aqui da infração. Se depois da bola estar em jogo e o goleiro executou a cobrança, tocar novamente na bola, antes que ela tenha tocado outro jogador, será concedido um tiro livre imediato. E nesse tocante, ele traz toda a matéria, fundamentando no direito, de que isso ocorreu como fundamento de erro de direito. Perfeito? E, ao final, ele pede a produção de provas, né, que, na verdade, é a imagem, e aí pede a não homologação da partida impugnada e suspensão da partida igual. Suspender a homologação do resultado da partida entre Marreco Futsal e Umuarama Futsal, realizada em 26 de 11, até esse julgamento. Suspender a designação da realização da partida de volta entre as equipes, prevista para o dia 27 de novembro de 2024, às 8 horas. Esse pedido veio de uma análise perfunctória, de uma análise sem uma análise inaudita altera partes, né? Ou seja, sem o Umuarama, veio essa presidência, e essa presidência se debruçou muito
E, tendo em vista que o código é muito claro que quando a modificação está presente os pressupostos preconizados pela legislação, o pagamento, a tempestividade, e aqui ele menciona uma possível erro de direito, não havia outra decisão para esse presidente, é a observância do artigo 84, que determinasse a federação a não homologar esse resultado, para que a partida ocorrida no sábado 16 não tivesse homologação, e depois, posteriormente, também analisando a análise da impugnação de partida, da suspensão da partida, esse presidente também entendeu que, por mais que gerasse danos a todas as equipes, a TV, a todos os organizados que estavam, toda a equipe organizada para o evento, o deferimento do pedido, como é que você vai jogar a segunda partida sem ter a homologação da primeira partida, né? Porque a primeira partida, o 2-1, influencia diretamente no resultado da segunda. Então, dessa maneira também foi suspensa a partida de ontem, perfeito? Que ocorreria ontem, dia 27, por essas razões expostas. Aí, intimadas as partes, veio a impugnação do futsal de Moarama. E aí, o futsal do Moarama informa que, embora tenha consignado o resultado final, é evidente que não ocorreu o erro de direito pretendido, né? Ele pede também a revogação da liminar, mas numa segunda-feira, revogar uma liminar para terça também seria muito complicado a essa presidência. E as hipóteses daí previstas isso, ele rebate todas as situações, a consequência moral, a probabilidade do direito substancial, um dano potencial, né? Ele fala da consequência financeira aqui, que infelizmente, por ser na véspera, ficaria muito complicado. E no mérito, ele traça as linhas, e trazendo ainda o saudoso, né, o professor Álvaro de Mello, que traça clareza na relação da definição entre erro de direito e erro de fato. Insta detalhar que quando esta cadente temática justa esportiva, que o erro de direito categoriza-se como aquele decorrente da interpretação errada sobre a regra do jogo. Isso significa que, ocorrendo erro de fato, as decisões são definitivas, imutáveis e suscetíveis a alterar o resultado da partida ou gerar sua anulação em justiça esportiva, posto que o resultado do jogo é intangível, na hipótese do árbitro, por exemplo. E cita mais alguns exemplos que, com certeza, ele irá decorrer nisso, e pede pela improcedência total da impugnação de partida. A partir da intimação também da Procuradoria, ela é custos extras, ou seja, ela não tem interesse, né, no resultado nem para lá nem para cá. Ela informa que, no entender dela, não há presente o erro de direito e que qualquer alteração no resultado de partido está atuando contra o privilegiado, o instituto do princípio pro competitione. Perfeito? Então, ele entende que não houve a caracterização do erro de direito pretendida pela impugnante. Ou seja, pede pela improcedência do pedido. Como nós informamos a federação e determinando a não homologação do resultado, veio, então, a manifestação da Federação Paranaense de Futebol de Salão, trazendo aqui uma análise da Confederação Brasileira de Futsal, que, em atenção ao ofício, acredito que todos receberam, mas de maneira rápida. Informo-vos ainda que já tínhamos analisado o lance semelhante, e, na dúvida, solicitamos naquela ocasião um parecer dos instrutores da Conmebol.
e tivemos a mesma orientação e repassamos essa orientação aos árbitros. Qual que era a orientação? Que, após receberem o vídeo do referido lance e solicitação de análise por parte da Federação Paranaense de Futsal, a Comissão de Regras da Confederação Brasileira de Futsal, por unanimidade de seus integrantes, emite parecer que a arbitragem agiu corretamente, tendo considerado que não ocorreu o lançamento da bola pelo goleiro, e sim, bola acidentalmente que escapa das mãos do referido lançamento. Nesse caso aqui, a folha de antecedentes, mas peço aos senhores para não declinar, tendo em vista que é uma opinião de partida e não uma análise de indisciplina. Então, desta feita, com a anuência dos colegas, acredito que não tenha e não mencionarei a folha de antecedentes presentes nos autos. Realizado essa toda manifestação, realizado todo esse relatório, acredito que seja de bom tom, até para ficar gravado, colocar o vídeo, né? Já está em pauta. Temos 4 vídeos, são iguais, é só a apresentação de um, 30 segundos, acredito que não irá atrapalhar o andamento dos trabalhos. Por gentileza. Cadê? É escuro? Ah. Perfeito. Está escuro, pessoal. Um minuto. Aí, agora vai. Esse é o lance. A gente vai ficar vendo isso com você. Perfeito? Esse é o lance. Alguém precisa da repetição, por mais que tenha recebido já de maneira formal pelos órgãos eletrônicos? Não? Então, perfeito. Doutores advogados, então, passam as manifestações, informando que primeiro é impugnante, posteriormente impugnado, e, por último, custos legis, a Procuradoria. Tem a palavra, doutor Paulo de Porta. Obrigado, senhor presidente, na pessoa de saúde, cumprimento todos os auditores desse crédito ao pleno, cumprimento também do presidente, do procurador-geral do Tribunal e do grande amigo. Saúde, doutor Marcelo, nobre representante da equipe do Moarama também, e a todos que nos acompanham de maneira virtual. Excelências, eu começo aqui a manifestação nessa noite, digo licença aqui, para parafrasear um renomado advogado e grande amigo, doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido também como doutor Cacai. Quando do julgamento, excelências, da ADC número 43 do Supremo Tribunal Federal. Me parece aqui, doutores, que, além da Constituição Federal, há aproximadamente 10 dias, tornou-se absolutamente revolucionário aplicar-se à legislação desportiva. Nessa última semana, excelências, nós vimos a opinião pública massacrando a equipe de futsal, taxando aqui a EPD como uma má perdedora, o que em absoluto e por si só não se sustenta, tendo em vista que, independente aqui, excelências, do resultado desse julgamento, ao menos nós teríamos ainda a partida de volta da semifinal da Série O. Vimos aqui, com o máximo respeito também ao patrono da equipe do Moarama, a equipe impugnada falar que no lance em questão, para justificar o ocorrido, indicar que o goleiro, veja, poxa, não tinha intenção de repor a bola em jogo. Vimos ainda, excelência, a Comissão da Arbitragem da Confederação Brasileira de Futsal, de uma maneira espontânea, vir aos autos, sustentando que os árbitros da partida, que fazem parte do seu próprio quadro de arbitragem, não cometeram qualquer equívoco naquela partida, agiram, sim, corretamente, e que, inclusive, ela, a Confederação Brasileira de Futsal, através de um suposto parecer de instrutores da Comebol, muito bem contado pelo eminente relator, documento esse que em nenhum momento veio aos autos, que ela, inclusive, a Confederação Brasileira, já teria passado instrução semelhante
aos seus próprios árbitros. E, por fim, excelências, novamente, com o máximo respeito à douta Procuradoria, que veio aos autos opinando pela improcedência da demanda em homenagem ao princípio do pró competitione. Excelências, como seria uma missão verdadeiramente ingrata vir a esse tribunal, uma verdadeira reedição de Davi contra Golias, se o direito não estivesse ao lado de uma reta judicial? E aqui eu explico, excelências. A Lei 16 do jogo, ela é suficientemente clara ao indicar que a reposição da bola em jogo, a partir de um tiro de meta, se dará, hipótese 1, com o lançamento do goleiro, ou hipótese 2, quando este deixar a bola cair de suas mãos. Nesse sentido, excelências, a prova audiovisual, carreada aos autos, apresentada aqui nessa noite, é suficientemente cristalina ao indicar que, tudo bem, se o goleiro não realizou um lançamento, ao menos ele deixou sim essa bola cair das suas mãos, iniciando a partida. Excelências. Isso é incontroverso no presente caso. Nos termos ainda, excelências, da mesma lei do jogo, lei 16, a modalidade, tendo essa partida reiniciada, é expressamente proibido. De novo, excelências, conforme a lei da modalidade, é expressamente proibido que o goleiro toque novamente na bola, notadamente com as suas mãos, sob pena da concessão de um tiro livre direto em desfavor da sua equipe. Isso não é interpretativo, excelências. É o preto no branco, é o que diz a lei, a regra da modalidade. Assim, ao quedar-se absolutamente inérito após o cometimento dessa irregularidade pelo goleiro da equipe do Moarama, ou seja, ao deixar de assinalar esse tiro livre direto em favor da equipe do Marreco Futsal, é saliente que a equipe de arbitragem desconsiderou, sim, a regra da modalidade. Deixou, sim, de aplicar o que diz, doutora Hélio, a lei 16 da modalidade futsal. E aqui, excelente, com a máxima vênia, novamente, a equipe do Moarama Futsal, que nem se alega que, por existir um jogador do Marreco dentro da área, essa partida não poderia iniciar ou o goleiro não poderia bater esse tiro de meta. Novamente, da atenta análise da lei 16, e aqui eu peço vênia para abrir aspas, disse o seguinte: se, no momento da execução do tiro de meta, algum adversário estiver dentro da área, porque não teve tempo de sair, o árbitro permite que o jogo continue. Exatamente como ocorre no caso interno. Ressalto aqui, excelências, que se a regra da modalidade tivesse sim sido regularmente cumprida, a equipe do Marreco Futsal, na ocasião, excelências, teria um tiro livre frontal à meta adversária, o que por si só já torna, assim, esse erro de direito suficientemente relevante para a alteração do resultado de uma partida. Ainda, excelências, a equipe do Marreco teria aproximadamente mais 1 minuto naquela partida para jogar com um atleta a mais dentro do quadro. E aqui, como sabemos, excelências, todos nós vivemos a modalidade de futsal, 1 minuto é uma eternidade na modalidade. Tudo isso posto, doutores, e com a máxima vênia, qualquer eventual entendimento diverso, estando comprovado, sim, a ocorrência de um erro de direito na partida em questão, um erro de direito relevante, o único pedido, excelências, da equipe do Marreco Futsal nesse plenário é para que vossas excelências também sejam revolucionárias e apliquem aqui o que diz a legislação desportiva, o que diz o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, para que, ao final, decida-se sim pela procedência desse pedido de impugnação, a fim de que seja determinada a realização de uma nova partida. É a manifestação do Marreco, presidente. Agradecendo. Agradecendo a manifestação da defesa do impugnante, doutor Paulo. Passo, então, agora a palavra ao defensor do Moarama, doutor Marcelo, nosso colega ali, doutor Marcelo do Vale.
Marcelo do Vale tem a palavra pelo prazo regimental, então, de 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhores auditores, caro colega que me antecedeu, doutora Procuradoria. Nós já fizemos a nossa defesa técnica muito bem fundamentada, já produzimos a prova suficiente para que os senhores possam analisar e rejeitar a pretensão do Marreco, mas é necessário uma breve abordagem, até em razão do tempo, todos temos aí alguns compromissos, que são algumas questões que estão bem claras aqui. A pretensão do Marreco Fiscal em anular o resultado da partida é justa, é direito constitucional socorrer-se da justiça, e é por isso que nós temos aí o tribunal que vem atuando de forma ímpar para fazer valer as regras do direito esportivo no Estado do Paraná. No entanto, a pretensão não se sustenta. Nós não temos aí erro de direito, com a vênia aí ao meu colega que antecedeu, o tempo todo ele tentou demonstrar que ao Marreco seria garantido um tiro livre e que o árbitro não deu. Ora, excelências, nós estamos aí interpretando um lance. Nós estamos tentando entender por que é que o árbitro deu ou não deu o tiro livre pretendido pelo Marreco. Isso foge da esfera do erro de direito. Isso é claro, é simples. Nós não estamos aqui dizendo que o Moarama jogou por um período com 6 atletas, que o Moarama diminuiu propositalmente a medida da quadra ou a medida das traves, certo? Nós estamos aqui discutindo, tivemos um prejuízo financeiro e moral extremo com a discussão, com todo respeito, tanto ao Marreco, ao tribunal, não é nesse sentido, mas assim, essa questão nos trouxe um prejuízo moral e financeiro extremo. Para quê? Para estarmos aqui hoje decidindo, olhando para o lance, para saber se é ou não caso de tiro livre. Isso é interpretação. Não tem outra conclusão. Nós estamos tentando interpretar um lance de jogo. Isso foge à regra de se anular a partida. E quando nós vamos analisar o lance em si, é gritante. Vamos usar aqui a regra 16. O Marreco tem direito de usar, mas ele tem que usar ela de forma absoluta. Ele não pode usar ela de forma relativa, só o que interessa a ele. Tá? Vamos usar a regra ao pé da letra. Vamos dizer que a regra 16 não teve a previsão, como disse o colega que me antecedeu, de se deixar cair involuntariamente a bola. Óbvio, o nosso goleiro deixou cair a bola, involuntariamente foi e pegou. A regra não fala disso. Então, vamos aplicar o rigor dessa regra. Mas aí vamos ter que olhar também que no lance, está na nossa defesa, que no lance tinha um atleta do Marreco dentro da área. E se ele está dentro da área, a bola não está em jogo. Então, assim, nós não podemos olhar para a regra 16 e aplicá-la de forma relativa, só aquilo que interessa ao Marreco. Nós temos que aplicá-la de forma absoluta e com rigor para os dois lados. Tá? Se nós não temos margem para dizer que a bola involuntariamente escapou da mão do nosso goleiro, nós também não podemos ter margem para olhar para o lance e dizer, olha, tinha um jogador ali dentro, a regra fala que enquanto ele estiver ali dentro não se começa o jogo, ele estava ali dentro, mas nesse caso podia deixar começar o jogo, podia colocar a bola em jogo. Tá? Então, assim, nós não estamos olhando para um erro de direito, nós estamos interpretando um lance, e quando nós vamos interpretar o lance, como quer fazer a equipe do Marreco, nós vemos que a bola nem sequer poderia estar em jogo, porque nós temos um atleta dentro da quadra da marca do pênalti. Então, senhores auditores, senhor presidente, é por isso que o Moarama pede a rejeição da impugnação. Isso é claro. O tribunal tem um papel importantíssimo na defesa das regras do direito esportivo, mas a gente tem que olhar isso
como a própria Procuradoria disse, para não interferir no resultado da partida. Eu coloquei aqui na minha defesa, o jogo jogado jamais poderá ser substituído por um jogo julgado. Nós não podemos aqui pretender levar ao tribunal essa trágica função de decidir o que os atletas fizeram em quadra. Então, o tribunal está aí, tem um papel importantíssimo e o faz com grandiosidade, mas ele jamais poderá interferir no resultado da partida, porque nós não estamos tratando de um erro de direito. Tá? Foi um lance comum, onde não temos outra conclusão senão interpretar o lance. E é por isso, talvez, que a própria Procuradoria já tenha pugnado pela improcedência da pretensão do marreco, é por isso, talvez, que a comissão de arbitragem tenha se posicionado no processo. Essas são as nossas manifestações, e sempre com o devido respeito ao entendimento tanto contrário do nosso colega e do marreco futsal, quanto, eventualmente, de um dos auditores que não estudarem do que nós pensamos. É isso, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecendo também a manifestação cortês também do doutor Marcelo, considerando que as partes labutam e trabalham muito na tribuna, mas sempre com cordialidade. Também passo agora a palavra ao nosso procurador-geral, Denis Almada, mas antes disso, é que eu fiz o agradecimento antes de começar a gravação, e agora com a gravação parece que eu sou um presidente desrespeitoso. Então, queria agradecer os nobres pares que estão aqui presentes, né, doutora Gisele, doutor Fernando, doutora Ellen, doutor Arthur, que está presente ali, os advogados aqui presentes, que são vocês, colegas nossos, que aqui todos são advogados também, que fazem a justiça esportiva pujante, da Procuradoria também, que sem ela também não teria muitos dos processos, todos os demais presentes que encontram-se aí online ou aqui presencialmente. Informando aí que só pode ocorrer a manifestação tanto dos defensores, né, dos advogados, da Procuradoria e aqui dos auditores. Nenhum outro pode realizar manifestação nessa audiência, perfeito? As palavras, então, ao doutor Procurador-Geral, Denis Almada. Excelentíssimo senhor doutor presidente deste pleno do Egrégio Tribunal de Justiça Desportiva do Futsal, doutor Jefferson Mendosco, a quem cumprimento os demais nobres e talentosos auditores deste pleno, saudando também a ilustre doutora Ana, nobre secretária aqui desse tribunal, muito competente, saudando o colega doutor Paulo, colega e amigo doutor Paulo, dessa vez em lado oposto, saudando também o doutor Marcelo, também os auditores que se encontram virtualmente, os demais participantes de forma virtual. Excelências, primeiro saúdo também aqui ambas as manifestações cordiais dos dois advogados aqui, estão em lados distintos, mas se trataram com imenso respeito e deram o respeito que o tribunal merece. Então, saúdo aqui do Dr. Paulo, do Dr. Marcelo, parabéns pela conduta dos dois advogados. É uma situação muito delicada, mas os dois advogados aqui presentes conseguiram retirar a emoção que os clubes sentem e lidar aqui com a razão, que é o papel do advogado, atuar com a razão, sim. Claro que sempre tem a emoção, mas não pode se deixar levar para ofensas e outras situações que às vezes a gente presencia, mas saúdo aqui novamente os dois causídicos pelo brilhante comportamento. Saúdo também pela brilhante petição de impugnação do Dr. Paulo, brilhante manifestação do Dr. Marcelo também, pela equipe impugnada, ambos com fundamentos jurídicos de extrema relevância, e, novamente, dentro de uma cordialidade exemplar. Contudo, excelências, aqui em relação à partida em si, em relação ao objeto da impugnação, a Procuradoria ratifica aqui a manifestação, no sentido de que não houve erro de direito, e não havendo erro de direito, não há de se falar em anulação da partida. Em que pedem aqui os argumentos trazidos pela equipe impugnante, está claro que a manifestação é sempre na margem da interpretação do que o árbitro decidiu. E, conforme bem pontuado também pela equipe impugnada, havendo uma interpretação, não há de se falar em erro de direito. Quando muito, se é que seria um erro de fato, poderia se cogitar um erro de fato.
deixa o crivo de Vossa Excelência da decisão quanto a isso, se houve um erro de fato ou não, mas aqui, aos olhos da Procuradoria, erro de direito certamente não há. Ainda que a Procuradoria entenda que as partidas, quando há alguma ilegalidade, possam sim ser vistas pelo tribunal, que seja determinada a anulação, por exemplo, de um gol dentro da regra de anulação do resultado, dentro de uma impugnação, é possível sim anular, por exemplo, uma partida, anular, por exemplo, um gol, o que mudaria o jogo jogado, como mencionou o doutor Marcelo, não é o caso concreto. O caso concreto, ele se trata não de um erro de direito, razão pela qual, nesse caso, há sim que se respeitar o jogo jogado. Nesse caso, há sim que se manter o resultado da partida, eis que existe previsão legal. Saúdo aqui a manifestação da equipe impugnante quanto à necessidade de ser revolucionário e se aplicar à regra e ao que dispõe o Código. E justamente o que, aos olhos da Procuradoria, novamente respeitando o eventual divergência, é o que será feito hoje com a rejeição da impugnação. O que se está aplicando justamente o que termina o Código. Não havendo erro de direito, não há que se falar em impugnação da partida, não há que se falar em anulação do resultado. Deste modo, excelências, saudando e privilegiando o princípio aqui pro competitione, deve ser mantido o resultado da partida, mas não só em atenção ao princípio, mas também em atenção à própria observância do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que determina que somente poderia ser impugnada uma partida se houvesse erro de direito, o que não é o caso, conforme já amplamente demonstrado. Pelo que se postula, então, excelências, a rejeição da medida interposta pela equipe Marreco Futsal, mantendo-se o resultado da partida de 2-1 em favor do Umuarama Futsal. É a manifestação, excelências, devolvo-lhe a palavra. Realizada a manifestação pela doutora Procuradoria, custos legis. Então, eu tomo a palavra e eu, como relator de dever de distribuição, posso analisar o processo. Pois bem, primeiramente, vou roubar de maneira gratuita as palavras da doutora Procuradoria no sentido de parabenizar os nobres advogados. É muito interessante, prazeroso para quem gosta de direito, de maneira a se regozijar com as petições, inclusive as formais que encontram aqui dentro. Não vou nem falar as manifestações aqui na tribuna, que aí a Procuradoria assim já o fez, com brilhantismo, porque o respeito impôs de um jeito que não tirou o brilho das manifestações. E cada um defendendo com garra e galhardia o seu intento, mas sem respeitar o outro. Isso é muito importante, porque o que a gente acontece, o que nós percebemos em futebol? Tudo para mim, nada para você, eu te xingo, as torcidas organizadas se xingando, isso é ruim para o futebol, né? E nesse caso, não. Por isso, mais uma vez, parabéns. No sentido também, temos que parabenizar aqui o doutor Paulo. Hoje o doutor Paulo sabe que eu já realizei deferimentos de impugnação, ou esse pleno, como também já indeferi de plano. E é um caso de tirar de pedra, doutor Paulo. Porque nós sabemos que, nesse caso, o erro de direito, que é pleiteado, é para a falta. Ou ainda para jogar com o jogador em determinado tempo. E é verdade, acima de 30 segundos no futsal já é uma eternidade. Ali é um pouco mais do que 30 segundos. Então, sim, é bastante tempo. Mas, nesse caso, nós temos que desdebruçar se é erro de fato, erro de direito. E digo mais. Temos aqui que trazer dessa situação só desse jogo, que todo mundo observou, que ele pegou a bola fora da área. Isso é controverso. Escapou a bola da mão, mas ele já tinha o domínio. E é esse o ponto, talvez, nevrálgico. Né? E aí entra a nossa invisibilidade do árbitro. Ele já tinha o domínio ou não? Porque ele recebeu a bola pelo próprio adversário. E nesse tocante, é que também
há um certo conflito. O árbitro está próximo do lance. Mas, você dizer que ele já tinha um domínio, escapou, entra para a arbitragem. Você trazer todo essa celeuma para uma situação de falta de jogo, para erro de direito, complicado. Vou mais além. Se essa bola tivesse escapado, e nessa escapada, fora da área, não tivesse jogador, ou um jogador de fora, ou alguma coisa, tivesse encaminhado a bola para dentro, nossa, aí seria bem. Aí sim, acredito que estaríamos dentro de uma celeuma que teríamos decisões para os dois lados. Porque com a escapada da bola houve um gol. E aí sim nós estaríamos analisando uma impugnação real de partida, porque houve o gol. E foi assim que nós já decidimos impugnação de partida, porque houve gols no lance. Houve gols que o árbitro deu, houve gols que o árbitro não deu. Nesse caso não há o gol. Há uma pretensa chance de uma falta. Então, não vou nem adentrar ao mérito de que a subjetividade do juiz, que é o que traz a CBFS. Poderia talvez adentrar da subjetividade, é um erro de falta, não de direito. Mas nesse caso, não. Nesse caso, eu vou falar que não houve gol. E uma pretensa falta, que pode ter ocorrido se aplicar um VAR, esse lance, uma pretensa falta não é gol. Uma pretensa falta não é atitude para alterar a partida. Uma pretensa falta, uma pretensa falta que também ocorreria, e aí com primazia, 30 segundos ou mais, com um jogador a mais, que isso faz diferença sim num jogo de futebol, não é uma situação que possa angariar ou legitimar uma impugnação de partida. Por óbvio que a petição é muito bem feita, e é por isso que ela não foi impugnada de plano. Mas, nesse tocante, eu tenho que coadunar que não é um erro de direito. E se não é um erro de direito, seja pela subjetividade do árbitro, se a gente for adentrar mais para frente, ou pelo simples fato que uma falta não pode gerar impugnação de partida, ela não pode ser acatada. E nesse tocante, se houvesse sim gol, aí seria uma outra falha, uma outra narrativa em que o juiz falhou, não falhou, ele entendeu ou não, e aí entra na subjetividade do árbitro. Nesse caso, entendo como não posta, entendo como bem posta a solicitação de impugnação, mas não como capacidade de recepcionar no sentido de dar guarida e no mérito dar acolhimento. Pelo contrário, no mérito denego o seguimento à impugnação de partida, e desse modo é o voto que relato. E mais uma vez, dando os parabéns, porque quando me debrucei dessa peça, não foi fácil analisá-la. E desse sentido, então, fica permanecido o resultado com já a marcação imediata, né, da nova partida pela federação a seu bel critério, que não é aqui nós que vamos marcá-lo. Mas, então, conheço do pedido e no mérito nego o provimento. É a decisão do voto do relator. Passo, então, a colher os votos. Quer dizer, como faço sempre, não posso agora alterar, faço a pergunta. Há voto divergente? Ou algum voto de complemento? Não havendo, então, é o resultado que proclamo. Então, por unanimidade de votos, conhece do pedido, mas no mérito nega provimento. E conhece do pedido exatamente porque a peça foi muito bem estruturada, doutor Paulo. Foi muito bem estruturada mesmo. Parabéns. Mas é o resultado que proclamo. Agradecendo a todos os demais presentes. Estou por encerrada a sessão, mais uma vez agradecendo a todos os presentes. Aí já atingimos 40 e poucos presentes, agora estamos com 30, agradecendo a todos. Estamos encerrando a gravação.